Olha, Max, tem muita gente assim participando aqui. Eu já queria agradecer a todo mundo que tá participando, mandando perguntas, mandando. A gente já vai ler já as perguntas. E, Max, assim, eu tava vendo o seu currículo, é um currículo extenso, né? Deputado estadual, deputado federal, 3 vezes prefeito, né? E pra você desses todos, assim, desses todas as posses que você teve, qual que foi a mais desafiador? Porque eu sei que em 2000, entre 2000 e 2008, né, quando você foi prefeito de Vila Velha, o orçamento era muito baixo. Era um orçamento muito baixo, né, até pelos parâmetros, né, da época. O Vila Velha não era tão, pelo que eu dei uma pesquisada, né, porque eu ainda não era, digamos, adulto ainda, né, eu tava nascendo ainda, né, Você tem então que idade, eu Matheus? tenho 20 anos. Então, não Então, tinha nem nascido ainda quando pois assumi a é, prefeitura em 2001, né? exatamente. E na Isso verdade eu aí. nasci em 2001, né? No ano que Olha você, aí. que você assumiu, eu tava Isso nascendo, aí. né? Que legal. E aí eu dei uma pesquisada e vi que o orçamento era bem baixo, né? E assim, qual desses anos todos assim que você tomou posse, qual que foi mais desafiador assim da sua vida assim que você marcou muito sua carreira política? Olha, Manel, assim, cada momento tem a sua história, né? Cada desafio no seu tempo. E quando a gente assumiu a primeira vez a prefeitura, em 2001, de fato, assim, só para a gente ter noção de grandeza, o orçamento da cidade era 105 milhões de reais. Aí nós vamos fazer a discussão do orçamento participativo nas comunidades. Cada comunidade podendo escolher 3 obras prioritárias. A gente aprendeu muito naquele processo. E aí fizemos o orçamento de cada uma daquelas obras. Cada uma daquelas obras, somadas, todas as do orçamento participativo, elas estavam totalizando cerca de 300 milhões de reais. Nossa. Então, então assim, a expectativa de atender 3 obras por bairro estava muito distante da realidade orçamentária. Sim. Então a gente descobriu que a gente não tinha discutido um orçamento, porque o orçamento você tem que aportar 25% para a educação, Sim. você tinha que aportar, não tinha uma vinculação dos recursos da saúde. Vila Velha tinha sido a cidade em 2000 que tinha destinado o menor percentual das grandes cidades brasileiras para a saúde. Mas você tinha já que começar a investir de forma a alcançar um percentual de 15% da saúde alguns anos depois. Então, praticamente tinha que dobrar o investimento na saúde. Caramba. Tinha um percentual que você tinha que destinar à Câmara Municipal. Sim, sim. E você tinha que recolher o lixo, não podia deixar o lixo na rua, tinha que manter a iluminação pública da cidade. Então, o orçamento ele já te engessava para diversas despesas, né? E aí nós tivemos que trabalhar com muita criatividade, tentando alavancar outras fontes de financiamento, enfim. Mas foi um processo assim muito gratificante. A gente pôde fazer essa discussão e discutimos todas as coisas. Por exemplo, todos os aposentados eram isentos do pagamento de IPTU. E aí nós fomos levar para a Assembleia do Orçamento Participativo se a gente ia manter aquela isenção de forma indiscriminada aos aposentados. E aí a comunidade, discutindo o orçamento da cidade, ela discutiu o seguinte: olha, não é justo um desembargador aposentado não pagar IPTU na Praia da Costa e o desempregado de Santa Rita ser obrigado a pagar IPTU. Então, peraí, tem alguma coisa a ser revista aí. Uhum. E aí a comunidade decidiu o seguinte: ó, vamos manter a isenção do aposentado que receba até 3 salários mínimos, que era a grande maioria dos aposentados, né? Acho que 70% dos aposentados recebem até 3 salários mínimos. Então a gente foi discutindo e fomos viabilizando outras fontes de recursos. E cheguei a entrar com uma ação na justiça contra o governo do estado, porque não estava repassando os royalties de petróleo ao município de Vila Velha. Perdemos aqui no Tribunal de Justiça do Estado de 20-1. Perdemos de 20-1. Gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha. Perdemos de 20-1. Mas recorremos e lá no STJ ganhamos a unanimidade. Até hoje o município não viu a cor desse dinheiro.
Mas o Estado já está quase que na hora dos precatórios, da fila dos precatórios, está quase na hora do Estado começar a pagar. Porque É verdade. Eles deram um prazo, assim, mais ou menos, pra... É porque assim, o poder público, quando é condenado a pagar alguém, ele tem uma fila anterior, que ele está devendo na praça, né? Devo, não nego, pago quando puder, mais ou menos isso. Então o Estado vai tirando você da fila. Tem uma fila que o Estado vai respeitando essa fila. Então esse crédito de Vila Velha já passou a receber da decisão quando transitou em julgado para cá. Então o Estado já transfere recursos de royalties todo mês para Vila Velha, fruto dessa conquista nossa lá atrás. Mas os atrasados ainda não recebeu. Deve receber em breve. Pouco, né? Deve receber em breve. Essa fila está andando. Se estima entre 160 milhões e 260 milhões, dependendo da interpretação dessa decisão, se entra a questão de participação especial ou não, que é um detalhezinho da questão dos royalties de petróleo, né? Então a gente procurou de todas as maneiras trazer os recursos que pertencem à Vila Velha, nem que para isso fosse necessário até enfrentar uma briga com o próprio governo do Estado do Espírito Santo, né? E o governo do Estado tem um peso grande, né? Na política, na economia, mas aquilo que estava sendo negado a Vila Velha era direito de Vila Velha, e a Justiça reconheceu que Vila Velha vinha sendo desfalcada por parte do governo do Estado. Isso não foi... Quando eu entrei lá atrás, eu era só um criador de casos. Aí o prefeito de Vila Velha já criando caso de novo, ele e tal. Mas entrei com a ação. Vila Velha foi o único município que vai ter direito de receber os atrasados. Todos os municípios passaram a ter direito de receber os royalties de petróleo a partir da ação que nós entramos, né? E só Vila Velha, por ter entrado com a ação, preservou o seu para trás, o para trásmente falando, digamos assim. Então, assim, com muita raça, muita garra, e a gente procurou sempre abençoar a cidade de Vila Velha, né? Os primeiros convênios que eu fiz com o governo do Estado foram em 2018, que com a mudança de governo, o governo cancelou os convênios. Sim, eu fiquei sabendo disso. E a gente lutou para retomar, enfim. Mas por que retomamos. Por que você acha que tem isso? Tipo, quando passa para outro mandato, assim, pelo que eu sei, alguns quando passa da posse, né? Alguns convênios são cancelados. É por causa de quê? De alguma coisa voltada para política, ou eles questão política. Eu não ia devolver a primeira parcela. Os convênios foram firmados em 5 parcelas e o governo do Estado já tinha mandado a primeira parcela. E eu, assim, na minha avaliação, eu não ia devolver a primeira parcela. Aquilo era praticamente um rompimento do governo do Estado com os municípios que foram abençoados com esses recursos. Mas terminei ficando sozinho nessa posição, né? Até os prefeitos que falaram que eu não ia devolver, devolveram. O prefeito de Linhares devolveu, e o prefeito da Serra, que tinha dado entrevista dizendo que não ia devolver, o Aldifas, né? Uhum. Aí no último dia do prazo, chegou essa informação: olha, o prefeito de Vila Velha mais uma vez ficou sozinho contra o governo do Estado. Aí passou um filme na minha cabeça. Passou um filme. Já tinha vivido isso lá atrás, né? Aí eu falei, olha, eu não vou ficar sozinho nisso não. Eu não posso de novo ficar contra o governo do Estado, ainda que o Estado tenha ficado contra mim, mas eu vou engolir essa pílula e não vou ser o único prefeito a desafiar o governo do Estado, o governador. Eu devolvi a primeira parcela, os convênios foram cancelados, e aquilo foi muito desgastante pessoalmente para mim. As principais obras da nossa gestão estavam todas naqueles convênios, que terminaram, ao invés de serem os primeiros a serem entregues, né? Sim. Terminaram sendo entregues por último, já no final do mandato. Algumas obras, inclusive, sendo inauguradas depois que eu deixei o mandato da prefeitura. Até recebi o convite do governo do Estado para estar presente nessas inaugurações,
Mas eu, nessas especificamente, eu fiz questão de não comparecer. Porque se o governo do estado quisesse a minha presença nessas inaugurações, não teria cancelado os convênios, eu teria podido entregar essas obras ainda em 2019, né, que eram obras para serem entregues naquele ano. Mas tudo bem. Importante que o município de Vila Velha manteve essa porta aberta com o estado. Não fui eu que provoquei esse rompimento. O estado tem feito investimentos em Vila Velha que são importantes, sobretudo na área de macrodrenagem. Então, eu tive essas duas experiências. E mais ou menos aquele filme, né, As Aventuras de Pi, o Pi sobrevive numa embarcação pequena junto com um tigre. Sim. Enquanto ele estava lutando contra o tigre, aquilo o manteve vivo. Na medida que ele quisesse fazer amizade com o tigre, talvez ainda tivesse ido pior. Alerta, né? Mas enfim, eu enquanto estava me protegendo do tigre, eu fui mais feliz do ponto de vista eleitoral em Vila Velha do que quando eu quis digamos assim, me aliar ao tigre e não permitir que o tigre, né, causasse dano à população de Vila Velha. Olha, eu vi que você gostou do corte. Se você gostou do corte, veja o vídeo completo. Aqui em cima vai estar o link, vai aparecer aqui. E também deixa o seu like, comente aqui embaixo e compartilhe para todo mundo. Demorou? Espero vocês aqui mais vezes. Ativa o sininho e é nóis.